Você falou no seu Insta sobre Itaúsa. Inclusive, você falou que iria comentar aqui sobre Fala de Itaúsa. Itaúsa. Eu quero, na verdade, fazer a seguinte provocação. Manda bala. E esses dividendos de balinha vão melhorar ou não vão melhorar? Porque é o que todo mundo tá esperando, né? Quem tem. E aí eu entendo, na verdade, que a Itaúsa também tem, e me corrija, porque eu não tenho, não acompanho muito, mas Sim. também mudou um pouco do que era Itaúsa lá atrás para o que é hoje. Eu vejo hoje Itaúsa também como um bom alocador de capital, teoricamente, assim, em outras empresas. Para mim, um dos melhores. Que, na verdade, talvez até no curto prazo, eles não estão olhando muito pro dividendo de hoje, talvez pro dividendo lá da frente. Como que você vê, assim? Cara, quando eu falei que ia falar da Itaúsa, é porque eu acho que eu sobrei lá da Itaúsa, o Barsi vendeu. Então, o Barsi falou mal dela. Mal, entre aspas, né? Lógico. Mas assim, a gente tem que sempre entender contextos, né? Antes de entender racionais, né? De compras de determinadas empresas. Eu tenho uma história com a Itaúsa. Né? Eu tenho uma posição grande que eu construí desde quando eu comecei em 2004, porque eu gostava da empresa. Eu não entendia muito de ação, mas eu gostava naquela época. Eu falava, porra, o Itaú, olha que legal, é uma empresa que me atende em tudo, tal. Eu não precisava ir tanto em caixa já naquela época, hein, que era uma época que a galera... Foi assim minha análise, extremamente crua lá no começo. Conforme o tempo vai passando, assim, a Itaúsa ela foi desenvolvendo em mim uma consciência do que é ser um acionista de longo prazo. Eu sempre brinco com a galera, eu já tive o Itaúsa e já tive o Unipar. A Unipar, eu brinco com o G, isso aí. A Unipar deu muito mais dinheiro que a Itaúsa, mas a Itaúsa, eu ficaria com ela tranquilamente. Eu gostei muito, a jornada com a Itaúsa foi muito mais feliz do que com a Unipar. E eu explico por quê. Eu comecei em 2004. De 2004 até 2016, você tinha bonificação mais 6%. Bonificação mais 6% de dividendo. Exato. Então, 10% de papel, mais 6% de dividendo. 10% de papel, mais 6% de dividendo. Uma empresa que foi crescendo, foi ganhando muito corpo, Itaú tomou uma relevância absurda. Enquanto a Unipar, que hoje é a queridinha da Bolsa, ficou de 2004 até 2016 a ver navios, fazendo projetos ruins, projetos que... a gente não diz projetos ruins, projetos que acabaram não dando tão certo como a empresa esperava, né? Ninguém erra, sei lá, por querer, né? Projetos que acabaram não dando certo. Tal. Então, assim, a Itaúsa me educou nesse cenário, né? E se você for ver, a empresa, ela nunca foi uma empresa de dar dividendos gigantescos como uma Taesa da vida. A Taesa é uma elétrica, é outro negócio, é outra história, outro contexto e tudo mais. Só que o que ficou na imagem, especialmente das pessoas que estão entrando na Bolsa agora? Essas pessoas pegaram um cenário de Itaúsa em 2016, 2017, 2018, pagando R$1 e cacetada de dividendos, pagando 98 centavos de dividendo, mais bonificação. E na verdade ela nunca pagou isso. E ela nunca foi esse tipo de empresa. Ela fez isso momentaneamente porque estava rolando um excesso um excedente de capital, e eles não tinham o que fazer com dinheiro. Por que uma empresa distribui dividendo? Porque ela não tem onde alocar o capital de maneira melhor. E é ineficiente deixar tudo parado no caixa. Exatamente. Então ela fala, pô, o que eu vou fazer? Como é que o meu acionista fica melhor aqui? Como é que eu vou remunerar isso com empresas que, obviamente, têm uma característica e um histórico de boa governança, belíssima pagador de dividendos, um bom controlador, que é o caso da Itaúsa, né? Então ela fala assim, pô, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não, vou distribuir para acionista. Foi o caso de 2016, 2017, 2018. Então a galera que reclama das merrequinhas de 2 centavos e tudo mais, pega geralmente essa época e adota como se fosse o benchmark da Itaúsa. A Itaúsa nunca foi isso. Para mim, é um caso clássico, até o Setúbal falou hoje, inclusive, uma coisa que eu também, como acionista, vejo. A Itaúsa, para mim, é um caso de dividendo e crescimento, porque é uma empresa que dá cerca dos seus 6% ao ano, costuma dar bonificação de 10% agora, ao ano, acabou soltando uma subscrição de capital e a justificativa do controlador foi que o melhor emprego do capital agora, que vai ser fruto da subscrição, é justamente para pagar a dívida. Esse é o melhor emprego que tem exigido do capital agora. Se o melhor emprego fosse comprar ação, a gente ia recomprar ação. Se o melhor emprego fosse dar dividendo, a gente ia dar dividendo. Por que ela não faz isso, então? Porque ela tem projetos bons no pipeline dela que vão fazer ela crescer gerando mais dividendos no futuro. Então, a gente não analisa uma empresa como uma foto. Eu não quero saber o que foi a Itaúsa nos últimos 3, 4 anos. Eu quero saber como foi a Itaúsa nos últimos 20 anos. Agora, estou comprando Itaúsa hoje, eu não estou comprando Itaúsa, mas tem um preço, e ano passado aconteceu isso, abaixo de R$8, alguma coisa que aconteceu, ela pagava muito mais de 6% ao ano de dividendo. Por que ninguém fala isso também? Então, assim, eu não quero...
que se dane, eu quero defender a Itaúsa aqui, porque eu sou acionista da Itaúsa, eu gosto da empresa. Eu não estou dando recomendação para ninguém comprar. Se você acha que o dividendo é pequeno da Itaúsa, não compre Itaúsa. Agora, eu sou acionista, eu quero ver a empresa bem e eu sempre vi a empresa bem. Ela me educou no mercado de capitais. Brunão, estendi demais, mas eu preciso falar que tá bem. Não, tá ótimo. Então quer dizer, calma aí, então quer dizer que você não acha que a gente tá aqui de camarote. Você não acha que é uma holding de chinelinho? Não, eu discordo do Barsi. O Barsi, assim, o Barsi pra mim é o Pelé dos negócios. É meu professor, meu mentor. Eu não tenho como falar mais elogios ao Barsi do que eu sempre falo. Mas, assim, eu acredito que o contexto do Barsi era outro nesse sentido. Ele tem posições maiores em outros dois bancos, no caso, o Banco do Brasil, o Santander, e não tinha uma posição tão grande de Itaúsa. E ele acabou se desfazendo. E ele tem um racional que deve ser extremamente respeitado. A galera, Brunão, é muito, muito emotiva. Então, assim, o Barsi fala que, pô, ele não compra por causa disso, e a galera replica. Vai saindo como se fosse só o que posso fazer. Eu fico imaginando a galera, tipo assim, a gente vive falando isso nas nossas lives. O Barsi falou que comprou o IRB. O Barsi, ele tem um capital gigantesco, ele já passou por tanta coisa, ele tem uma paciência que você que tá desse lado aí, tá começando agora, não tem. Exato. O IRB, ele estudou isso. Vamos supor que o IRB dê certo daqui a 9 anos. Será que você que tá em casa, que comprou IRB, vai aguentar ficar 9 anos? A maioria perdeu. Eu duvido. Não, e ele, de novo, ele tinha, como você falou, o capital dele não tava só em IRB. É um pouquinho. Tem um monte de gente que colocou tudo em IRB. Não, aí o cara coloca tudo. Aí você vai perguntar, o Barsi tem 0,2. Não é nada, exato. Brunão, ó, uma coisa que eu falo pra todo mundo que tá nos assistindo agora. A gente deve ter ações na nossa carteira que a gente gostaria de levar pra guerra. Porque em algum momento vai dar coisa errada, em algum momento as empresas não vão performar de uma maneira tão boa, em algum momento vai ter algum erro em algum projeto. Então sempre pensa antes de comprar uma ação, pô, se essa empresa cair pela metade dos dividendos, eu vou estar na guerra com ela, eu vou estar comprando mais, eu vou aumentar meus aportes. Eu tenho o Barsi me ensinou a ter um objetivo em meta em número de ações. Eu não atingi minhas metas em número de ações da Itaúsa ainda. Então, caindo mais, eu estarei lá fortificando minha posição. Essa é a minha opinião, ninguém tem que concordar com isso. Isso é o legal do mercado de capitais. Não, e de novo, e se todo mundo só tivesse a mesma opinião, não tinha mercado, né? Exatamente. Se todo mundo gostasse de Itaúsa, de quem que a gente ia comprar Itaúsa? É verdade, exatamente. Então tem que ter gente querendo vender também, se for pensar. Não, né? Eu ia só falar. Eu ia só falar que assim. Engasgado de Itaúsa, eu percebi, eu falei, cara, eu tenho que perguntar de Itaúsa, porque ele falou que ia falar. Cara, eu abri Itaúsa, você fica rolando de gente falando, mas o Barsi vende Itaúsa, você não vende Itaúsa. Eu não vendo Itaúsa, não sei como vocês querem que eu diga isso. Vai lá. Não, é porque a gente tem boas empresas que nem sempre são um bom investimento por causa do preço. Eu acho que é o caso de Itaúsa. Se a Itaúsa é uma excelente empresa, sim, e ela pode ser um bom investimento, mas vai depender do preço. Então, perfeito, quando a gente entra com preço abaixo de 8, 7 reais, aí a gente está falando de um yield muito bom para uma excelente empresa. Ela deu o quê? Uns 55 centavos ano passado, e ela chegou a custar 7,60. Pois é. Deu bonificação de 10%, hein? A gente comprou. A gente comprou, inclusive. A gente comprou. A gente postou lá na GF+. A gente comprou na época. Exato. Eu tinha, pra você ter uma ideia, vendido Itaúsa, que eu fiquei meio puto com uma coisa. E aí entra o momento do arrependimento, que eu falei. Você vende, você erra. É verdade. Quando você vende, todas as vezes que eu vendi alguma coisa, eu arrependi, mesmo quando eu ganhei. Né? E esse caso de Itaúsa, ele ilustra bem isso. Eu arrependi depois de ter vendido. Eu falei com o Fabião. E quando chegou no preço de novo, que eu achei que valia, eu entrei de novo na posição. Eu recompus minha posição em Itaúsa. Então, eu acho que ela é uma excelente empresa, mas num preço adequado. Agora, nesse patamar de preço que tá, eu acho que tem coisa melhor. Agora, você pega um controlador que fala assim, pessoal, vamos diversificar a nossa fonte de renda aqui, de alocação, não vai ficar só em Itaú. 2016. Aí em 2017 ele fala, pessoal, a gente vai diversificar. 2018, pessoal, a gente vai, aí diversifica. Aí quando diversifica, acha ruim porque diversifica. Pô, o pessoal tá sabendo. Avisou, pelo menos, ele tá avisando há 5 anos que vai diversificar. É, e fez excelentes negócios, né? NTS, se eu não me engano, se não me falha a memória, NTS pagou em 3 anos em dividendo. O XP multiplicou por 10 em, 3, 4 anos. Se bem que a Itaúsa ainda tem no portfólio. Agora, a CCR está entrando, junto com a parceria com a JV, com a Votorantim.
assim, eles sempre foram belíssimos alocadores de capital. Estão em guerra porque os influenciadores falam que estão pagando pouco dividendo. Eu tô nessa guerra. Esse é o balinha. mantra, né? A balinha. Eu tô nessa guerra com o Itaúsa, vamos ver o que vai dar. Sabe uma coisa que, enfim, só um pouco da minha Vambora. experiência, né? Eu já testei, teoricamente, quando eu comecei a investir, eu não tenho tanto tempo assim, eu comecei em 2017. Foi quando, de fato, eu colhi a minha grana ali do que eu tinha empreendido sozinho no passado. E aí eu falei, cara, preciso começar a investir. Eu lembro que na época tava tudo na poupança do Itaú. Não, era uma merda e tal, enfim. Aí eu comecei, meu pai sempre trabalhou em banco, então ele sempre deixou na minha mente, ações aí você tem que investir, cara. Ações que é um negócio que porra no futuro. Vai lá. Só que ele sempre falou assim, vê lá. Ele nunca me ajudou. Dá uma olhada. Abre uma conta aí na corretora e vê lá, vê umas coisas lá. Vê Banco do Brasil, vê umas coisas assim. Seu pai era um visionário. Aí eu lembro, ele chegou e falou assim, cara, tá bom, me dá aqui, deixa eu montar a sua carteira. Aí ele colocou lá, Banco do Brasil, tinha colocado CEMI, colocou Itaú, colocou Taesa, o que mais que tinha colocado? Acho que ele chegou uma época de colocar IP Marcas, que é a Ipera agora, enfim, aí ele colocou essas coisas que ele falava que era bom, mas eu não sabia o que tava fazendo. Aí o que aconteceu? Valorizou um pouquinho, eu fui lá e vendi tudo. Olá. Aí eu falei, calma aí, então a estratégia é eu comprar e vender. Ele falou o quê? Não, eu nem avisei ele. Ainda bem, eu nem avisei ele. Fica maluco. Aí eu, enfim, comecei com esse negócio de ficar comprando e vendendo. Só que aí começou a entrar na minha mente, não aquela visão que ele queria me passar, que era se torne sócio do negócio. Começou a entrar na minha mente naquela época a questão de olhar um número, só uma cotação. Perfeito. Que aí eu comecei a ver que eu tava me dando errado. Quando que, na verdade, eu percebi, e na verdade eu tive mais certeza, assim, que, você tem que se tornar sócio de um negócio que existe. Quando eu fui a primeira vez, em 2018, que eu fui para Bonito, a gente foi de carro, e passando ali nas fazendas, na estrada, na verdade, você tem as plantações de eucalipto gigantescas da Suzano. Todas as terras ali são da Suzano. E uma fábrica, enfim, que agora, na verdade, está construída, mas você tinha outras áreas ali. Você fala, cara, isso daqui é uma empresa que tem uma cotação lá, mas é isso daqui que tá valendo, entendeu? É tipo, é a plantação, é o cara que tá trabalhando, é a fábrica que eles estão colocando de pé, é o negócio que eles estão fazendo rodar, é o caminhão que tá saindo. Então, quando você começa a perceber isso, você fala, cara, eu invisto nisso, e não no númerozinho. Aí mudou assim, o pensamento. E vocês têm feito um trabalho muito bom nesse sentido, porque acho que muita gente de 2020 pra cá, que muita gente entrou na bolsa com esse viés também, mais de trader, porque, juros tá lá embaixo, não sei o que fazer, mas acho que agora o cara que fica e que tá voltando, tá com esse viés, assim, mais, eu acho, que é se tornar realmente um investidor empreendedor, que ainda tem um longo caminho pelo Brasil, na minha visão. Mas, eu acho que o pessoal tem pensado dessa maneira, e isso dá uma tranquilidade gigantesca, assim, pra investir, minha opinião. O que você tá